Bom dia, queridos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lá na página 20, variedades das substâncias. Então, nós vimos que a combinação de átomos, ele pode resultar em dois tipos de substâncias. Substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que têm um único tipo de elemento químico. E as substâncias compostas são aquelas que têm dois tipos de elementos químicos ou mais, ok? Como que esses átomos eles vão se organizar? Por meio de ligações químicas. Quantas ligações químicas nós temos? 3, ok? Iônica, covalente e metálica. Dentre essas ligações que os átomos fazem para ficarem estáveis, formando compostos, formando substâncias, eu tenho a formação de compostos inorgânicos. São esses compostos que vocês vão estudar agora, ok? Então, vocês primeiramente vão acompanhar a leitura da página 20. Devido à diversidade de compostos, a princípio, as substâncias foram classificadas em dois grandes grupos, orgânicas e inorgânicas. Essa classificação teve origem na teoria da força vital, a qual definia que os compostos orgânicos poderiam somente ser produzidos por organismos vivos. Assim, as demais substâncias produzidas em laboratório eram classificadas como inorgânicas. Anos mais tarde, evidências experimentais comprovaram que essa teoria não era válida. Os químicos descobriram que todas as substâncias orgânicas tinham átomos de carbono e hidrogênio em suas moléculas, ocasionalmente. Também átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre e alguns outros elementos. Por outro lado, as substâncias inorgânicas, normalmente de origem mineral, embora muitas vezes apresentassem hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e muitos outros tipos de elementos químicos, raramente continham átomos de carbono em sua estrutura. Então, como que eles conseguiram descobrir que o composto orgânico não era aquele de origem de força animal ou de força vital? Quando foi produzido lá no laboratório por um cientista chamado de Frederick Höhler, a ureia. Então, Frederick, ele conseguiu sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, ele produziu no laboratório, tá? Então, foi assim que ele descobriu que a substância orgânica não era de origem vital, certo? Os compostos inorgânicos que vocês vão estudar, eles estão divididos em ácidos, bases, sais e óxidos. O primeiro grupo que vocês vão estudar são os ácidos e as bases. A prof vai colocar uma musiquinha super legal aqui, para que vocês decorem a diferença entre os ácidos e as bases, tá bom?
possuem propriedades diferentes. Assim tem sabor, azedo e base, é astringente. Açúcar e base possuem propriedades diferentes. Assim tem sabor, azedo e base, é astringente. Bases são compostas de íons, ácidos são covalentes, combinando desse modo, quando são diferentes. Ambos compostos, porém, sempre condição. A tal da corrente elétrica se estiver em solução. Açúcares e bases possuem propriedades diferentes. Assim tem sabor, azedo e base, é astringente. Açúcares e bases possuem propriedades diferentes. Assim tem sabor, azedo e base, é astringente. Assim tem sabor, azedo e base, é astringente. Assim tem sabor, azedo e base, é astringente. Então, queridos, ele coloca aí para vocês várias características que diferenciam ácidos e bases, tá bom? A prof vai agora citar novamente algumas dessas características para que vocês possam estar situados na música. Então, o principal, né, que ele coloca aí, o ácido tem sabor azedo e a base tem sabor adstringente. O tipo de ligação química. Os ácidos fazem ligação química covalente. As bases fazem ligação química iônica. Os ácidos, quando estão em contato com a água, liberam cátion H+. E as bases, quando estão em contato com a água, liberam o ânion OH-. Uma característica que ele falou que é igual para as duas é que as duas, quando estão em contato com a água, conseguem conduzir corrente elétrica, ok? Então, essas são as principais características que ele coloca aí em relação aos ácidos e às bases. Atenção! Ele fala sobre o sabor, né? A música cita muito o sabor dos ácidos e das bases. Embora o sabor já tenha sido, na antiguidade, um critério para a classificação, nós não devemos mais utilizá-los. Porque vocês viram que ele falou uma parte na música que eles podem ser corrosivos. Então, a ingestão de alguns ácidos ou algumas bases também pode ser letal. Se essa base ou se esse ácido for corrosivo, pode ser letal para a pessoa, para o ser vivo, que ingerir esse composto. Então, nunca provem nenhuma substância para saber se ela é ácida ou se ela é básica, ok? Robert Boyle. Ele fala de Robert Boyle aí na página 20 de vocês. O Robert Boyle, ele foi o cientista que mais se destacou nos estudos referente aos compostos ácidos e básicos. Por quê? Porque ele percebeu que alguns dos compostos, algumas substâncias, elas mudavam de cor quando estavam em contato com substâncias ácidas ou com substâncias básicas. Aí na página de vocês, ele citou ainda os indicadores. Então, o que é um indicador? São substâncias que mudam de cor de acordo com alguma característica, com a característica dessa substância. Boyle, ele percebeu que alguns vegetais, alguns alimentos mudavam de cor. Hoje, nós temos no laboratório vários tipos de indicadores ácido-base. Então, os principais que ele coloca aí para vocês. Fenolftaleína, que quando está no meio ácido, ele fica incolor, e no meio básico ele fica rosa. Alaranjado de metila, que no meio ácido fica vermelho, e no meio básico alaranjado. E o azul de bromotimol, que fica amarelo no meio ácido e fica azul no meio básico, ok? Há também o indicador universal. O indicador universal, ele tem várias faixas de cores. Então, quando ele é
super básico, lá no pH 14, ele fica roxo. E quando ele está num meio totalmente ácido, que é o pH 0, ele fica laranjado. Então, aí ele coloca para vocês, na página 21, alguns compostos e os valores de pH de cada um deles, ou seja, indicando se são ácidos, básicos ou neutros, tá? Então, todas as substâncias que têm pH igual a 7, o que é pH? É potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de íons de H que tem na solução. Então, pH igual a 7, meio neutro. Então, o único neutro aí que ele colocou, água pura. Se o pH tiver entre 0 e 7, ou seja, se ele for menor que 7, a substância é ácida. Então, ó, a urina é ácida, café, tomate, vinagre. O ácido de bateria é um ácido super forte. O suco gástrico do estômago, ácido super forte também, tá? E se tiver um valor de pH maior do que 7, ou seja, de 7 até 14, eu tenho base. Quando a base tem o pH 14, é um pH muito alto, ou seja, ela também pode ser corrosiva. Ele coloca para vocês aí no 14 a soda cáustica. Muitas pessoas pensam que soda cáustica é um ácido, pelo fato dela correr. Não, soda cáustica tem a função química base, tá bom? Então, uma base forte também pode corroer. Faça essa anotação aí. Uma base forte também pode corroer. Indicador natural. Então, eu tenho o repolho roxo, tá? Como um indicador natural. Então, a gente faz como se fosse um chá, faz a extração do pigmento do repolho e esse suco, esse líquido retirado ali, vai ser usado como indicador natural. A prof vai fazer isso para a nossa aula de segunda-feira, tá? Para realizar o Fazendo Ciência na página 22. Então, essas indicações do repolho roxo, vocês vão anotar lá no caderno. Que em meio ácido, o repolho roxo, né, o suco de repolho roxo, possui uma coloração vermelha, rosa ali, próximo de rosa, tá? E que em meio básico, ele possui uma coloração verde, puxando para o amarelo. Isso, o suco do repolho roxo, que é o que nós vamos fazer a experiência na segunda-feira. Ok? Anotem no caderno. Como ocorre a variação de pH? Então, a prof falou lá atrás, vocês podem estar anotando ou grifando lá na página 22. pH menor que 7, substância ácida. pH igual a 7, substância neutra. E pH maior que 7, substância básica. Certo? Queridos, até amanhã. Até amanhã não, né? Porque hoje é sexta-feira. Até segunda-feira. Tenham um ótimo final de semana. Beijos.